Tu Tien se misturava à natureza, continuando a vida simples com a qual já estava tão acostumada. A Floresta Verde ainda era o lugar onde ela buscava refúgio todos os dias, onde os riachos murmurantes corriam entre as pedras, onde as copas densas das árvores cobriam o céu, trazendo uma sensação de paz em meio à imensidão natural. Com um lenço bem amarrado na cabeça e uma camisa desbotada pelo tempo, ela seguia cuidadosamente os caminhos conhecidos, os olhos atentos em busca dos pequenos caramujos escondidos sob as folhas caídas e o musgo verde. Em dias como esse, quando o sol começava a despontar, Tu Tien saía de sua pequena casa carregando um cesto de bambu simples e uma faca pequena. Sob os arbustos densos, ela procurava com cuidado cada caramujo agarrado aos troncos ou escondido na terra úmida. Não era uma tarefa fácil, exigia paciência e atenção para coletar o suficiente para vender no mercado. Mas, para ela, isso já fazia parte da vida, um trabalho árduo, porém que lhe trazia alegria e liberdade. O sol subia mais alto, e os raios atravessavam as folhagens, criando manchas de luz brilhante no chão. O cesto de Tu Tien ia se enchendo aos poucos, os pequenos caramujos representando sua principal fonte de renda. Embora o dinheiro da venda não fosse muito, era suficiente para sustentar sua vida modesta. Ela não precisava de luxo, nem de muitos bens materiais, apenas estar em harmonia com a natureza, sentindo a paz das montanhas e florestas, já era o bastante. Depois de coletar o suficiente, ela carregava o cesto de caramujos com cuidado até o mercado. Era um pequeno mercado à beira da estrada, onde os moradores locais se reuniam para comprar e vender os produtos da região. Tu Tien escolhia um cantinho, estendia um pano no chão e arrumava cuidadosamente os caramujos gordos que acabara de pegar. Ela esperava pelos clientes habituais. Não demorou muito para que dois homens se aproximassem e perguntassem: quanto custa um quilo desses caramujos? Tu Tien respondeu prontamente: 20 mil por quilo, moço. Alguns compravam um pouco para fazer sopa, outros levavam mais para revender na cidade. Embora não fosse rica, ela estava satisfeita com sua vida. Uma existência sem pressa, sem disputas, apenas com paz e liberdade. Tu Tien sabia que essa vida não era fácil, mas nunca se deixou abater pelo pessimismo. Cada dia que passava era uma nova chance de viver junto à natureza, respirar o ar puro, ouvir o canto dos pássaros e sentir o calor do sol. Para ela, isso era a verdadeira felicidade. Após uma manhã de trabalho árduo, Tu Tien finalmente conseguiu vender todo o seu pequeno cesto de caramujos. O dinheiro que ganhou não era muito, mas suficiente para sustentá-la por mais alguns dias. Ela suspirou aliviada, arrumou o cesto de bambu desgastado e deixou o mercado. No caminho de volta, Tu Tien caminhava devagar, aproveitando um pouco da tranquilidade após um dia de esforço. Mas, ao chegar ao trecho da trilha que levava à sua caverna, ela parou de repente. À frente, uma figura familiar apareceu. Era Chen, seu ex-marido. Ele estava sentado em um quiosque de bebidas, com o braço ao redor de uma mulher desconhecida. A moça vestia roupas chamativas, os lábios pintados de vermelho vivo, com um ar provocante. Tu Tien hesitou, o coração apertado. Ele já tinha outra pessoa, mas ainda aparecia na frente dela? Para quê? Chen também a viu. Seus olhos mostraram um breve lampejo de surpresa, mas logo se tornaram frios. Ele soltou a mulher, levantou-se e caminhou rapidamente até Tu Tien, a voz grave carregada de ameaça. Escuta bem, a partir de agora você está proibida de dizer para qualquer um que foi minha esposa, senão não me culpa por não ter consideração. Tu Tien apertou as mãos com força. Queria rir, mas o sorriso não veio. Eu nunca tive intenção de mencionar você. E se você sente vergonha de ter tido uma esposa como eu, então não apareça mais na minha frente. Chen a encarou com raiva, os punhos cerrados como se fosse fazer algo, mas acabou apenas dando um gesto de desprezo com a mão e virou-se para ir embora. A mulher que o acompanhava olhou Tu Tien de cima a baixo, deu um sorriso debochado e agarrou o braço de Chen. Os dois se afastaram rapidamente. Tu Tien ficou parada, imóvel. Achava que já não se importava mais com aquele homem, mas por que seu coração ainda doía? Não era por amor, mas pelo desprezo evidente que ele demonstrava por ela. Ela respirou fundo, recuperou a calma e continuou seu caminho. Em outro lugar, Tony e sua equipe de trabalhadores estavam em um riacho grande. Ele estava ao lado da secretária Wong, analisando projetos e discutindo com os engenheiros. Essa ponte está velha e quase apodrecendo. Se não reconstruirmos logo, vai ser muito perigoso na temporada de chuvas. Um dos trabalhadores assentiu, acrescentando:
É verdade, chefe. Ultimamente a água está subindo muito e as crianças quase caíram no rio várias vezes. Tom refletiu por um momento e então disse, decidido: então comecem o levantamento agora mesmo. Quero esse projeto concluído o mais rápido possível. Ele virou-se para Wong e instruiu: prepare o plano financeiro e me entregue o relatório até amanhã. Wong assentiu, mas seus olhos continuaram a observar Tom com um ar pensativo. Enquanto isso, o CEO Tuan havia ido à casa de Tu Tien para visitá-la, mas não a encontrou. Perguntou aos moradores locais e soube que ela estava vendendo no mercado. Então decidiu entrar na caverna e esperar por ela. No fim da tarde, a luz do sol começava a enfraquecer no céu, tingindo as montanhas com um tom laranja acolhedor. Tu Tien retornava à caverna após um dia longo e cansativo. Hoje, ela havia vendido todo o cesto de caramujos, mas seu coração estava pesado por causa do encontro com She. Ao chegar em casa, ficou surpresa ao ver Tuan. Ele vestia uma camisa branca, agora salpicada de poeira após um dia de trabalho. Na mão segurava uma sacola pequena, os olhos fixos nela com uma expressão pensativa. Te esperei por um tempo, disse Tuan, a voz não muito alta, mas suficiente para tirá-la de seus pensamentos. Tu Tien ficou surpresa. Nunca imaginou que alguém como Tuan viria até ali procurá-la. Você... por que tá aqui? Perguntou ela, os olhos ainda carregados de certa cautela. Tuan se aproximou um pouco mais, colocou a sacola de lado e sentou-se sobre uma pedra. Vejo que você vive aqui com bastante dificuldade. Precisa de alguma coisa? Tu Tien balançou a cabeça. Estava acostumada com essa vida, a se virar sozinha, e não queria receber pena de ninguém. Tô bem, não preciso de nada. Tuan ficou em silêncio por um momento, então tirou um maço de dinheiro do bolso e colocou diante dela. Pega isso. Não é caridade. Só uma ajuda. Tu Tien congelou. Olhou para o dinheiro à sua frente, um misto de emoções confusas surgindo em seu peito. Não posso aceitar. Respondeu ela, a voz firme. Tuan ergueu uma sobrancelha, o olhar ainda calmo como antes. Não é só com você, eu ajudo qualquer um assim? Pode ver como se eu estivesse fazendo uma boa ação? As palavras dele fizeram Tu Tien sentir um leve aperto no coração. Então ela era apenas mais uma estranha na lista de pessoas que ele ajudava? Ela o encarou, depois empurrou o dinheiro de volta com delicadeza. Eu realmente não posso aceitar. Consigo me virar sozinha. Tuan não insistiu mais, apenas deu um leve sorriso. Um sorriso raro, mas cheio de significado. Então tá bem, você decide. Mas se precisar de algo é só me chamar. Dito isso, ele se levantou, ajustando o capacete de proteção na cabeça. O tempo estava curto e ele precisava voltar para resolver assuntos do trabalho. Antes de partir, ele a olhou mais uma vez, os olhos parecendo querer dizer algo, mas as palavras não saíram. Quando Tuan se foi, sua silhueta desapareceu gradualmente pela trilha sinuosa, deixando Tu Tien sozinha ao lado da pequena fogueira. Ela acompanhou-o com o olhar, suspirou e voltou a atiçar o fogo, começando a assar os peixes que havia pescado antes. O cheiro do peixe grelhado se espalhou pelo ar, mas seu coração ainda carregava um leve tumulto. De manhã cedo, Tu Tien deixou a caverna, carregando nos ombros seu velho cesto de bambu. Ela continuava seu ritmo de vida habitual, silencioso, esforçado, sem nunca parar de buscar o sustento. Hoje, ela decidiu subir a floresta para colher bananas. As copas verdes das bananeiras cobriam um pedaço do céu, e os cachos dourados se destacavam sob a luz suave do amanhecer. Com cuidado, ela cortava cada cacho, arrumando-os ordenadamente no cesto. Apesar da vida dura, ela nunca se permitiu desistir. Suas mãos calejadas trabalhavam rapidamente, cortando os cachos maduros e organizando-os no cesto de bambu. O trabalho era cansativo, mas era sua única fonte de renda, mantendo sua vida simples entre as montanhas e florestas. Carregando o cesto pesado de bananas nos ombros, Tu Tien seguia lentamente pela trilha estreita rumo ao mercado. O sol estava mais forte que o habitual, o suor pingava em sua testa, mas ela continuava firme em seus passos. Em outro canto do mercado, o CEO Tuan apareceu. Vestindo uma camisa branca, ele mantinha sua postura calma de sempre. Entrou em uma pequena mercearia ali perto, olhando ao redor para ver o que precisava comprar. Após pensar por um tempo, decidiu pegar alguns pacotes de leite. Perguntou ao dono da loja: quanto custa um pacote de leite? O vendedor respondeu com simpatia: 50 mil por pacote. Tuan rapidamente comprou 3 pacotes, conversou um pouco com o dono da mercearia e depois subiu no carro para ir embora.
No pequeno mercado, Tutiene escolheu seu cantinho habitual, estendeu um pano velho no chão e arrumou os cachos de bananas com cuidado. Sentou-se, os olhos acompanhando o movimento das pessoas, esperando que alguém parasse logo para comprar e ela pudesse garantir o dinheiro do dia. No entanto, hoje não parecia ser um dia de sorte. As pessoas passavam, mas ninguém parava. Durante toda a manhã, Tutiene não conseguiu vender um único cacho. Ela ficou ali, em silêncio, no canto do mercado, os olhos distantes fixos na multidão apressada, comendo devagar enquanto se dizia que bastava insistir um pouco mais para que a sorte viesse. A fome começou a apertar. Desde a manhã, ela não tinha colocado nada no estômago, mas sem vender as bananas, não teria como comprar comida. Com os lábios apertados, ela olhou para a barraca ao lado, uma pequena mercearia com pães e pacotes de arroz grudento bem arrumados. Hesitou por um momento, mas acabou tirando do bolso o pouco dinheiro que tinha e comprou um pãozinho. Mesmo precisando economizar, ela sabia que precisava comer para ter forças para continuar trabalhando. Segurando o pão, ela sentou-se em silêncio, dando pequenas mordidas, os olhos ainda fixos nos cachos de bananas intocados à sua frente. Hoje Tuan tinha um plano importante: distribuir presentes para crianças pobres em uma vila nas montanhas. Enquanto dirigia, seu olhar passou pelo retrovisor e, sem querer, avistou Tutian sentada à beira da estrada vendendo bananas, os olhos carregados de melancolia. Uma ideia surgiu em sua mente. Ele parou o carro, abriu a porta e desceu, caminhando diretamente até ela. "Você tá ocupada hoje?" perguntou Tuan, a voz grave e calorosa. Tutian ergueu os olhos, um pouco surpresa com a pergunta. "Eu não tenho nada especial para fazer." Tom assentiu, o olhar firme. "Então vem comigo. Tô indo para uma vila distribuir presentes para as crianças pobres. Se você tiver tempo, vem junto." Tutian hesitou por um instante. Até então ela raramente participava de algo assim. Mas ao ver a sinceridade nos olhos de Tom, sentiu que era difícil recusar. Por fim ela assentiu. "Tá bom, eu vou." Tom sorriu, abriu a porta do carro para que ela entrasse. Nesse momento, a secretária Wong, que já estava no veículo, virou-se para olhar Tutian com uma expressão de desagrado, mas ainda assim forçou um sorriso educado. O carro acelerou pela estrada sinuosa, cortando campos verdejantes, rumo à vila pobre. Ao chegarem, crianças com roupas sujas, mas olhos brilhantes e puros, correram em direção ao carro, cercando-o. Elas gritavam de excitação ao verem as grandes sacolas de presentes que Tuan e os trabalhadores traziam. Tutian observava a cena, sentindo uma emoção indizível crescer dentro dela. Havia muito tempo que não testemunhava tamanha inocência e alegria. Ela logo se juntou a Tuan e aos trabalhadores para distribuir os presentes às crianças. Wong, por sua vez, ficou em um canto, assistindo tudo com uma expressão pouco animada. Uma menininha puxou a mão de Tutian, os olhos brilhando enquanto perguntava: "Mana, você vem aqui sempre?" Tutian parou por um instante, depois balançou a cabeça com suavidade. "Não, é a primeira vez que eu venho." A garotinha sorriu, abraçando forte a boneca que acabara de ganhar das mãos dela, e correu animada para mostrar aos amigos. Tuan, que estava por perto, observava Tutian em silêncio. Ele notou que ao lado das crianças o sorriso dela se tornava mais leve, sem o peso da tristeza que costumava carregar. Quando a entrega de presentes terminou, Tuan virou-se para ela e perguntou, em tom calmo: "O que achou?" Tutian sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu o coração mais leve. "Eu não imaginava que uma coisa tão simples pudesse trazer tanta alegria." Tuan assentiu. "Às vezes, ajudar os outros também é uma forma de curar a gente mesmo." Tutian o encarou, os olhos cheios de reflexão. Talvez ele estivesse certo. Từ những việc nặng nhọc đến những việc vụn vặt mà trước kia bà chưa bao giờ động tay, động chân đến. Sáng sớm, bà lọ mọ ra chuồng lợn, mùi hôi bốc lên khiến bà nhăn mặt. Con lợn trong chuồng kêu en ét vì đói. Bà phải cắn răng vác từng nắm cám đổ vào máng. Đến khi vừa dọn xong chuồng, bầy gà bầy vịt ngoài sân lại nháo nhác đòi ăn. Đôi chân vốn quen ngồi chỉ tay nay phải chạy tới chạy lui. Mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Chưa kịp nghỉ tay, bà lại phải ra vườn chè tre, cắt lá chuối để lợp lại máy bếp đang dột. Cái nắng gay gắt như thiêu như đốt.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn. Bà thở hổn hển, cầm chiếc liềm mà tay run run. Cắt vài nhát thì dừng lại, chống nạnh thở dài.